Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês. Hoje nós continuaremos nossos estudos e trabalharemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Uma carta que tem um teor muito pessoal do apóstolo Paulo. E aí nesse alvo de lição a gente vai entender as circunstâncias e as necessidades que levaram Paulo a escrever 2 Coríntios, demonstrar humildade para reconhecer a importância de Jesus em sua vida e ser cuidadoso para que o ego não seja maior do que a presença de Jesus na vida. Então a gente tem esses alvos, esses objetivos, perdão, esse alvo com esses objetivos. E aqui quando nós percebemos logo no primeiro, quais foram as circunstâncias que levaram Paulo a escrever essa carta, Paulo ele usa um tom bastante pessoal, Segundo Coríntios é apresentada como uma autobiografia de Paulo, pois revela a mente e o coração do apóstolo dos gentios. A epístola é uma mistura de sentimentos: alegria pelo ministério, sofrimento no desenvolver a obra evangelística e tristeza pela desconformidade da igreja em relação ao seu apostolado. Não é o nível, não está assim no mesmo nível que a carta de Gálatas, mas a gente percebe que Paulo aqui ele chama a atenção dos seus ouvintes, dos seus interlocutores, para a realidade da dúvida que alguns estavam lançando sobre eles. Paulo, assim, 2 Coríntios contém menos ensino sistemático e mais expressões pessoais. Por isso a epístola não possui uma estrutura tão clara como em 1 Coríntios. Mas nenhuma outra epístola permite uma visão tão clara da carreira de Paulo quanto 2 Coríntios. Então, assim, a gente tem essa biografia de Paulo muito mais destacada aqui, essas expressões pessoais, essa conversa mais relacionada à sua pessoa do que realmente às doutrinas bíblicas, E a carta faz parte desse grupo das epístolas paulinas, o autor, o próprio Paulo. O ano mais provável, 56, 57, a gente ficando com essa última data aqui, 57. Na ocasião, Paulo estava em Macedônia, o alvo, os cristãos em Corinto, e a expressão-chave é defesa apostolar. Versículo-chave, capítulo 3, 5, versículos 5 e 6. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A gente percebe que nesse versículo-chave, Paulo já está, logo na abertura da carta, colocando algo que lhe é próprio do seu ministério. E aqui a gente tem essa carta ela esboçada em 3 etapas. Do capítulo 1 ao capítulo 7, do capítulo 8 e 9, do capítulo 10 ao capítulo 13. Na primeira parte tem uma defesa do ministério de Paulo. O que Paulo apresenta é uma defesa do seu ministério. Nos capítulos 8 e 9 ele fala sobre as ofertas que foram levantadas em Jerusalém, agradece por elas, coloca ali uma profecia também, aquele que semeia pouco, pouco também se colherá, Então, é interessante que essa forma como Paulo coloca, essa questão da oferta é muito utilizada hoje pela igreja cristã, Nos versículos 10 a 13 tem a defesa contra falsos apóstolos. Lembrem que isso era muito comum naquela época. Se descredibilizava os apóstolos originais para se autoafirmar em nome da igreja. A segunda Coríntios, em uma sentença, ficaria da seguinte maneira: Paulo defende sua autoridade apostolar em face aos questionamentos da igreja de Corinto. Gente, como é que esses questionamentos chegaram até Paulo? Eu comentei aqui com vocês na semana passada, daquela questão da transmissão do evangelho, a forma como a comunicação era feita, até da igreja mesmo nós falamos sobre isso, no culto de adoração. Mas aqui a gente percebe o seguinte: Paulo, ele, depois que escreveu 1 Coríntios, ele teve ciência dessa insatisfação de alguns irmãos por conta do tom repreensivo que há em 1 Coríntios, pediu que 2 dos seus auxiliares pudessem estar indo até Corinto, e quando, no caso, ele pediu a Tito, pediu a Tito, que estivesse indo a Corinto, na verdade 2, um, Tito. E teve também uma passagem por lá que algumas pesquisas mostram que Paulo poderia ter passado por lá e tinha ouvido dos próprios
cristãos de Corinto alguma insatisfação. Não da toda a igreja, a maior parte da igreja tinha aceitado as orientações de Paulo, a repreensão de Paulo, de bom grado. Ouviram, entenderam, compreenderam, estavam tentando mudar a vida. Mas havia um grupo que estava aí realmente fazendo uma posição contrária a esses ensinamentos que tinha na carta de 1 Coríntios, e aí que tentaram descredibilizar ele como apóstolo, né? Então, a gente vai ver que nessa situação, né, a gente até, como está antecipando, né, eu disse, né, Paulo estava na Macedônia, é pouco tempo depois mesmo, né, de 1 Coríntios, né, então a gente vê que essa segunda carta, como data do ano 57, ela traz algo muito recente, né, não é coisa que está surgindo com anos de diferença, mas já escreveu a primeira, gerou uma repercussão enorme na igreja, e já tem uma segunda sendo produzida, assim, até rapidamente, até para conter alguns desvios que estavam tentando fazer novamente na igreja, né? Os nativos de Corinto foram os primeiros a causar grandes problemas ao apóstolo, provavelmente pela forte influência do paganismo, moralidade, filosofias gregas. Quer dizer, Paulo está combatendo muito pecado, né, na primeira carta. Então, quem não quer uma correção, quem não quer viver uma vida segundo o Evangelho, vai começar a realmente ser oposto, né, àquele que tenta trazer uma exortação para a igreja. E isso era lá em Corinto, isso é na igreja da gente hoje, nas igrejas que a gente viu ao longo dos séculos, né, no retrato, na história da igreja ao longo dos séculos, que quando não há uma intenção do adorador em combater o pecado, ele combate aquele que combate o pecado, né? Aquele que exorta a igreja. E aqui a gente vê isso, né? Na carta de 2 Coríntios. Como eu disse no início também, né? Não é tão sistemática como 1 Coríntios, mas a gente pode ver aqui como Paulo ele organiza de maneira lógica essa carta. A gente pode dividir essa carta em 3 seções. A primeira dela fala sobre o ministério apostólico do apóstolo Paulo, né? Paulo desfaz o ressentimento da igreja, narrando as suas lutas ministeriais. E aqui do capítulo 1 até o capítulo 7, na primeira parte, ele defende suas ações, descreve seu ministério, desenvolve o seu apelo. Então, esse ministério apostólico de Paulo é o tema da primeira parte, né, da sua carta. Os capítulos 8 e 9, né, Paulo incentiva a mordomia voluntária da igreja, exemplo dos macedônios, exemplo de Cristo, exemplo da colheita, aquele que a gente usa bastante no ofertório da igreja. E aqui, ó, Paulo incentiva a mordomia voluntária da igreja na sua defesa apostólica. Recebeu o poder de Deus, pregou o evangelho, recebeu revelação, pregou com interesse. Então a gente percebe que do capítulo 10 até o capítulo 13 há essa investida de Paulo, essa investida escriturística de Paulo na defesa do seu apostolado, né? Coisa que a gente vai ver também lá na carta aos Gálatas. Quando a gente fala do ministério apostólico de Paulo, a gente percebe que quando ele faz essa defesa, ele decidiu escrever a sua vida ministerial. Ele contou de maneira precisa a sua própria fidelidade ao Senhor durante a carreira de apóstolo. E quando ele faz isso, ele traz para a memória das pessoas o que levou Paulo a pregar aos gentios. E aí eles agora estavam recusando, né, essa pregação, né? O principal objetivo de Paulo nessa sessão foi incentivar os crentes de Corinto a participarem com amor e alegria da contribuição para a obra do Senhor. Nessa segunda parte, né? Na anterior a gente tinha a questão da defesa do ministério apostólico. Nessa segunda parte, que fala sobre a contribuição, a gente percebe que o tema central, né, desse segundo momento é cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com que pesar, ou melhor, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, né? Então, é esse incentivo que Paulo faz em relação à contribuição da igreja. Na parte que fala sobre a defesa apostólica, né, o terceiro bloco da epístola, Paulo escreve: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. A gente vê aqui o reforço de Paulo em relação ao seu ministério. E eu queria destacar aqui para vocês uma passagem um pouquinho até mais longa, que está lá também em 2 Coríntios,
capítulo 11, versículo 22 a 29. Eu estou utilizando aqui a versão nova versão na linguagem, nova versão internacional, perdão, a NVI. E veja como Paulo coloca aqui, porque assim, havia o problema dos cristãos de Corinto, que estavam fazendo oposição, e havia os judeus itinerantes que começavam a passar pelas comunidades. Alguns tinham já aceitado a Cristo, mas ainda estavam tentando trazer as práticas do judaísmo para quem não era judeu, né, para os gentios. E não era essa a proposta do cristianismo, né? Lá em Atos 15, 16, já resolve esse problema, né? Não coloque sobre eles um peso que nós mesmos não conseguimos suportar. Pedro disse isso em relação à lei, né? Então a gente está vivendo agora a graça de Cristo. E veja como Paulo ele inicia esse trecho, né? Na verdade, eu estou pegando do meio do trecho aqui. É interessante que a gente possa fazer a leitura completa do capítulo, né? Da unidade textual. Mas veja aqui como ele se coloca. São eles hebreus? Eu também. Ele se colocando como um judeu, né? Paulo era filho, era puro sangue, né? Como a gente coloca de maneira mais grosseira hoje em dia. Então ele diz: são eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles escravos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. E aí ele vem dois pontinhos e vem destacando por que que ele é um servo de Cristo. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos de meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandalize, que eu não me queime por dentro. E aqui o texto continua. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nesse desabafo de Paulo. A gente gosta muito daquela passagem lá de Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E sempre que eu leio aquela passagem bíblica, eu remeto a igreja para essa passagem aqui. Porque é isso que Paulo suporta, naquele que o fortalece. Às vezes a gente pensa assim: eu topo qualquer coisa, né? Mas Paulo está dizendo assim: eu já suportei, né, todas as coisas naquele que me fortalece. Perceba que aqui Paulo está se identificando como esse servo de Cristo, não só como judeu. As pessoas estão falando assim: nós somos judeus, nós somos o povo da aliança. Paulo, eu também. E aqui vem aquela diferença que hoje nós temos entre, assim, são eles israelitas? Hoje há uma diferença entre israelense e israelita. Israelense é aquele que nasce no Estado de Israel, né? Na nação de Israel. Ele é israelense por nacionalidade. Israelita é aquele que de uma maneira ou de outra ele consegue provar a sua árvore genealógica que ela chega em Abraão. Então, são eles israelitas, né, que são filhos de Abraão? Sim. Ele não está falando, sou israelense, não é porque eu nasci na cidade de Israel, não. Eu sou israelita, que eu sou descendente de Abraão. Então, isso é bem bacana. Então, quando for olhar 2 Coríntios, lembre dessa passagem, né? 11, versículos 22 a 29, que Paulo descreve aqui o que passou pelo Evangelho, né? A gente reduz isso aqui a algumas expressões, mas tenta imaginar isso aqui acontecendo ao longo do seu ministério, né? Ao longo de anos do seu ministério. Há uma coisa assim, por mais que a gente não tenha algo tão sistematizado em, em Coríntios, mas a gente percebe, 2 Coríntios, a gente percebe a lógica do trabalho de Paulo. E a gente consegue também perceber como Cristo é descrito nessa carta. Aqui você tem aqui os versículos, né? 2 Coríntios 1:5, 2:14, 4:5, 4:6, 5:10. Ele aparece como consolador, ele descreve Cristo como consolador, descreve Cristo como triunfante, como Senhor, como luz, como juiz, como reconciliador, substituto, doador de dons, dono das nossas vidas, poderoso. Então a gente percebe que há
esse conhecimento de Cristo, né, ou melhor, essa caracterização da pessoa de Cristo ao longo da carta. Então, assim, do comecinho ao fim, Paulo vai referenciando quem é Cristo na vida dele e na vida também da igreja. E aí finalizamos da seguinte maneira, dizendo que a saudação final que a gente tem lá em Paulo, né, o 13, 11 a 13, consiste numa exortação para o aperfeiçoamento da igreja em face a tantos problemas. Paulo finaliza a epístola apelando para que a igreja seja unida. E aqui, meus queridos, fica a maior lição desta epístola. A igreja, ela pode, os irmãos, né, na verdade, eles podem não ter a mesma ideia, ter as suas diferenças, como é natural, cada cabeça é um mundo, né? Mas é importante que haja união nisso, que haja uma unidade. Somos diferentes, mas seguimos ao mesmo Cristo. Estamos ali com o mesmo propósito. E que isso nunca seja que as nossas diferenças elas não provoquem divisão na igreja, mas nos caracterizem como um povo que, com características diferentes, tem o mesmo objetivo, tem uma mesma finalidade, que é buscar a Deus acima de todas as coisas. E isso que faz com que eu aceite a diferença do meu irmão, isso me faz adorar junto com o meu irmão, que uma igreja unida é uma igreja forte. Uma igreja que prefere fazer dissensões é uma igreja frágil, que não conquista a comunidade, que não cai na graça da comunidade. Que a gente possa pensar nessas coisas. Na próxima semana, nós vamos estar estudando mais uma carta, né, do apóstolo Paulo, agora a carta aos Gálatas, que tem um tom muito semelhante com essa de 2 Coríntios, mas com características bem marcantes. Convido você a estudar a carta aos Gálatas ao longo da semana e a gente trabalha esse resumo que a gente faz aqui nessa lição no próximo domingo. Desejo a você uma boa semana e até a próxima. Fique na paz.